Ele é fatal, passa o K imediatamente. Resumo do jogo: Cruzeiro contra a equipe do Corinthians, além do KJ. Será que esse jogo vai escancarar a semifinal da Copa do Brasil? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então vamos para o resumo. Aqui nós temos já as escalações, né? Primeiramente da equipe do Cruzeiro, que foi muito bem dentro de campo, amparando-se a esta equipe. No gol, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique na trinca de zaga. Lucas Romero, Lucas Silva na meia, Christian, Matheus Pereira, Arroio, que foi o destaque da partida, juntamente com o Caio Jorge. Essa foi a equipe titular do Cruzeiro. E aqui do outro lado, a gente tem a equipe do Corinthians. Deixa eu ver até se tá gravando certinho aqui. Tá certinho. Um Corinthians que veio desfalcado nesse jogo e, consequentemente, travou batalhas quanto a isso, né? Teve suas consequências perante essa situação. Felipe Longo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Fabrício Anghieli, Hugo, Ranielli, Breno Bidon, Garro, Guinegão e Yuri Alberto. Essa foi a trinca titular da equipe do Corinthians, que sofreu muito dentro de campo, e a gente vai decorrer conforme for o jogo. E a gente tem que falar de muita coisa desse Corinthians e também do Cruzeiro. Então, antes, deixa seu like e eu vou beber uma água aqui. Vamos para o que interessa. O jogo começa de cara. Esse lance que eu vou te mostrar escancarou o que foi o jogo. Que é um Cruzeiro avassalador. A todo momento atacando. Teve o primeiro chute com o Arroio. Ele chutou e a bola foi para fora. Um passe absurdo do Matheus Pereira. E um Arroio também que estava querendo botar esse protagonismo no bolso no jogo de hoje. Jogou muita bola, jogou muito bem. E um Cruzeiro que demonstrou isso. Demonstrou ofensividade, demonstrou ter tapa na cara, chegar e fazer o bagulho funcionar. Essa é a grande verdade. O Cruzeiro foi muito bem nesse jogo. E no começo, claro, desse lance. E aí, meu amigo? Não teve jeito. O Cruzeiro foi pressionando tanto essa equipe do Corinthians, mas tão absurdamente. Era só Cruzeiro que dava. Era só Cruzeiro o jogo inteiro que deu. Que veio o primeiro gol, obviamente. Aos 25 minutos de jogo, construção de jogada lá atrás, né, a transição ofensiva, Matheus Pereira pega a bola, dá um baita de um passe na ponta. O Tietchan Arroio tenta chutar, não consegue. KJ na sobra faz o gol. 1-0 para a equipe do Cruzeiro. E o Caio Jorge, cara, que nesse momento, apesar da gente lembrar que ele teve uma má sequência nesses últimos tempos no Brasileirão, para mim, ele tem que estar na seleção brasileira. Ademais, perante tudo que vem acontecendo, ele é o cara que o Ancelotti vai ter que olhar de novo e falar assim: rapaz, ele é o artilheiro ainda do Brasileirão. Ele teve a má sequência, mas é para ele estar nessa seleção brasileira. Para ele ser convocado de novo, para ter mais chances. E quem sabe ser o 9 do Hexa. Nunca se sabe, até porque Richarlison está muito mal. E é um dos caras que está se destacando no futebol brasileiro. Quando precisa de aparecer, vai lá e aparece. É oportunista, tem suas grandes oportunidades. Essa é a realidade de Caio Jorge, que é seleção brasileira, pelo menos na minha humilde opinião. E com certeza o Ancelotti deve estar olhando demais essa parada. Um Cruzeiro muito ofensivo e muito também com a ajuda de Caio Jorge, que vem atuando bastante essa temporada. São 21 gols contra 18 do Arrascaeta no momento desse resumo do jogo. E aí, o jogo continuou desenrolando e tudo mais. E logo após esse gol do Caio Jorge, o Cruzeiro novamente tenta ir para o ataque. E Lucas Silva, cara, ele quase fez um golaço de fora da área, mas quase que vai na gaveta. Foi estilo jogador do Real Madrid, Fede Valverde, né? Falou assim: daqui é pênalti. Plau, mandou. A bola foi pra fora e tiro de meta, mas o Lucas Silva também, que jogou muita bola nesse jogo. Um cara que controlou o jogo da equipe do Cruzeiro, que demonstrou essa qualidade dentro de campo pro Cruzeiro e que ajudou demais na construção e principalmente na defesa do Cruzeiro. Esse é Lucas Silva, que tá atuando muito bem, tá no auge dele novamente pelo Brasil. E aí, cara, foi um primeiro tempo muito desenrolado nisso, num Cruzeiro indo pra cima, num Cruzeiro tentando fazer seus gols, e um Corinthians extremamente perdido dentro de campo. Não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo dentro de campo, estava tentando entender ainda a partida no momento que já era para ter entendido há muito tempo. Estava muito perdida, essa é a grande verdade, a equipe do Corinthians, que não estava conseguindo ir muito bem, até muito por conta dos desfalques. E a gente vai falar muito sobre esse Corinthians, se na semifinal será isso ou se vai mudar muito. Mas eu acho que vai mudar pra caramba, tá? Enfim. E aí a gente tem
o lance do segundo tempo, né? Começa o jogo e ali, novamente, aos 3 minutos de jogo, meus amigos, senhoras e senhores, como eu falei pra vocês aqui, ó, Caio Jorge precisa ser mencionado. Ancelotti, você tem que ficar de olho novamente no Caio Jorge. Vem o cruzamento do Tietê, Arroio desvia na zaga, KJ pega a bola, meu amigo, fuzila pra dentro, 2-0, se tornando o artilheiro disparado do Brasileirão com 21 gols contra 18 do Arrascaeta. E novamente falando, jogador com qualidade de seleção, jogador que pode estar em diversos clubes da Europa em alto nível, que sim, tem potencial para isso, não à toa está sendo muito cotado em gigantes clubes da Europa, o cara que é artilheiro, o cara que está cravando gol a rodo pelo futebol brasileiro, Caio Jorge, grande atacante, excelente atacante do Cruzeiro, essa é a grande verdade. E aí, o jogo continuou e o Corinthians começou a dar a sua acordada, mas uma acordada bem morna, né? Com esse lance aqui, que quase foi gol, mas bem morno, bem morno. Acho que esse foi um dos únicos lances que o Corinthians chegou muito perto, unicamente no jogo, do gol do Cruzeiro. Um Cruzeiro muito superior, que errava muito pouco. E quando errava, deixava uma brecha ou outra, mas muito difícil de conseguir fazer gol. Essa é a grande verdade. E aí já estava 2-0. Cruzeiro novamente, sempre aproveitando o contra-ataque em transição rápida com os seus jogadores. E o Caio Jorge vindo, Arroio passando e adivinha, Tietê Arroio, o Yamal Celeste faz o 3-0 para a equipe celeste. O cara que era questão de adaptação, era questão de tempo para estar dentro de campo, para estar atuando bem e agora tá bem e muito bem. E resume muito para mim ele com essa imagem junto ao Jardim, que demonstra a confiança que o Jardim deu para ele, para estar no time titular, para estar fazendo o que está fazendo. Não à toa foi abraçar com uma forma de agradecimento, com uma forma de carinho ao Leonardo Jardim e mostra que o elenco está muito unido, que é um elenco que quer vencer, que quer fazer suas coisas, que quer ter seus títulos. E o Arroio veio dar essa credibilidade muito a Leonardo Jardim, que com certeza deve ficar para a próxima temporada. Tem indícios, a gente não sabe, né? Com certeza vai ter um bom aumento salarial para ele, mas há indícios de que ele queira ficar e de que tá tudo dando certo para essa equipe do Cruzeiro, que tem um projeto muito bem estruturado. Essa é a grande verdade. E o jogo foi isso, né? O Cruzeiro mesmo ganhando de 3-0, tentando de todas as formas chegar no ataque, pressionava. O Corinthians não conseguia de forma alguma aparecer. E aí, teve esse lance do Martínez, que foi expulso. Que aí é um momento que você viu que o Corinthians já estava totalmente perdido dentro de campo. Não sabia mais o que fazer, já estava perdendo. E assim, é um lance que não precisava. Ele piorou a situação do Corinthians. Piorou a situação da equipe, do Timão. Essa é a grande verdade. E olha aqui o lance. Um baita de uma cotovelada nas costas de Matheus Pereira, muito merecido, e escancara o que é essa diretoria, escancara o que está sendo esse time do Corinthians, que está totalmente desorganizado e desorientado dentro de campo em muitos jogos, principalmente em jogos que eles não consideram importantes e que às vezes são importantes, porque o Timão está aparecendo só em clássico, e clássico você não tem todo jogo, não tem todo dia, então o Corinthians precisa de aparecer mais, em momentos que podem ser jogos extremamente subestimados, mas que fazem diferença no longo prazo, que fazem diferença à frente. Enfim, esse é o Corinthians escancarado naquele lance. E aí, o Cruzeiro ia fazer o 4-0, ia ser 4-0, com um golaço de Sinisterra que tinha acabado de entrar no segundo tempo, e um lance muito absurdo, um golaço que ele faz, eu vou mostrar aqui pra vocês, só que o juiz deu falta em um lance específico que ele fez antes do gol. O Gabigol dá esse passe e nesse momento, aqui ó, nesse momento o juiz considera a falta, mas eu achei que não foi não. Eu não achei que foi muito falta, né, pelo menos ao contato, mas não achei falta. Lance normal de contato e um baita de um golaço do Sinisterra que ia ser, mas acabou sendo anulado novamente, a arbitragem brasileira errando muito feio, errando muito rude, nesse tipo de situação que não pode acontecer e que está sendo corrigida aos poucos essa questão da arbitragem. E aí, depois disso, foi o Cruzeiro novamente tentando chegar à frente, mas acabou que se finalizou no 3-0. Um jogo que escancara um Cruzeiro com um bom projeto frente a outras equipes, como a do Corinthians, que está totalmente devastada dentro de campo. E a pergunta final que fica, que eu vou deixar aqui para vocês e que já vou responder ela também,
esse Corinthians é o que estará na Copa do Brasil? Não. Eu discordo totalmente que seja. Isso porque é um Corinthians que veio desfalcado nesse jogo, que é um jogo que não tem tanta importância pro Corinthians, essa é a grande verdade. E o Corinthians com o seu time principal dentro de campo, com certeza é muito forte. Não vai tomar 3-0 fácil. Não toma. No máximo 1-0, se tomar 1-0, porque é uma equipe cascuda. E a gente tem do outro lado também um Dorival Júnior que tem muita experiência em Copa do Brasil, que é um cara cascudo, um cara que entende toda a situação de Copa do Brasil, de Copas em si, ele é um cara muito bom nisso. Então é um time que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar esperto, principalmente você cruzeirense, se você quer ver o Cruzeiro ganhar, você pode ficar esperto, o Leonardo Jardim também tem que ficar muito esperto, porque esse foi um jogo de aproveitamento, de aproveitar chances. Mas na semifinal da Copa do Brasil, pode ser que seja um jogo totalmente diferente. O Cruzeiro que tenha que ficar muito mais atento dentro de campo. Essa é a grande verdade sobre o Corinthians que estará na Copa do Brasil. Já deixa sua curtida aí, por favor, que me ajuda. Se inscreve e comenta se gostou desse resumo ou não. Tamo junto e é nóis.